Agora tem uma pergunta, a gente já passou bastante da sua carreira até então. Quantos por cento, a gente sempre faz essa pergunta aqui, quantos por cento você daria do sucesso que você chegou hoje ao estar no lugar certo na hora certa? Ou quantos por cento por esforço que você engajou? Difícil, hein? Eu tenho também, mas cara... Cara, não sei, viu? Eu acho que uns 50-50. Ô, louco. Porque assim, eu fico pensando... Me surpreendeu. Porque eu fico pensando assim, 50... Todos os lugares que eu passei, né? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na Control Risks, né? Que foi esse meu primeiro emprego na consultoria. Eu fui para lá porque eu descobri que ela existia. Porque muitos anos, quando eu tava na faculdade, no meio da faculdade, meu pai falou: cara, eu contratei esses caras pra fazer um trabalho pra mim, eu acho que você vai adorar o trabalho deles. E me deu um relatório. Eu amei. Aí, eu virei a louca stalker da Control Risks. E aí, tudo, eu seguia eles em tudo e não sei o quê. Não sei. Aí teve uma feira. Isso aí. Aí teve uma feira eu estudei na França também, né? Na época da faculdade. Eu fiz uma parte da faculdade, 6 meses, na Sciences Po. Eu enfiei na minha cabeça quando eu entrei na faculdade que eu queria fazer Sciences Po. Eu aprendi francês pra ir pra Sciences Po. Você fala francês também? Eu falo francês. Eita, nós. Aí eu fui, fiz. É tal. Muito gênio, muito talentoso. Nasceu com isso. Sorte. Aí eu tava lá, aí eu lembro que eu fui numa feira de emprego lá. E eu vi a Control Risks. Falei, meu sonho é trabalhar aqui. Nananã. Aí os caras falaram... E os caras da Control Risks, você tem um sonho de trabalhar aqui? Aqui? Aí eu juro, os caras me olhavam assim, mas aqui? É sério? Aqui? É nesse lugar aqui. Aqui eu trabalho. Quer dizer, nada contra, né? Nada contra, mas assim, Mas não é tão uma sexy, marca né? conhecida, Não, assim. É que pra área de RI, a galera é famosa. Tá. Mas também era estranho. Eu, na minha época, aí, Já sem era entregar a idade também, eu tinha, um dia eu vou trabalhar na IBM. Essa era a minha marca. Ah, justo. IBM. Meu, pra gente era... Vou trabalhar na Unilever, né? Era um... Volkswagen é ótimo. Não, e nada contra, né? Mas você vê como é que muda, né? A percepção, assim. Tanto que é muito engraçado, porque depois que eu voltei, depois que eu terminei o mestrado... Pelo contrário, baita marca todas essas, né? Muita gente me falava assim, quando eu terminei o mestrado lá em Londres... Ah, mas você já trabalhava na Control Risks? Tipo, as pessoas queriam trabalhar depois do mestrado onde eu já trabalhava. Eu falava, não, eu já trabalhei lá, tal. Foi muito legal, aprendi muito, mas assim, não quero mais... Eu já tinha passado por esse sonho. Ele estava no meu sonho que eu já tinha. Sim. Mas e aí eu fui entendi, nessa... a Control Risks, então, só pra eu entender, é uma marca bem conhecida no... negócio de compliance e risco político. Entendi. Eles são bem grandes, são uma consultoria britânica. Atrai muito por conta disso. Então. E aí eu virei a stalker louca, fui nessa feira. E aí tinha eu fui procurar LinkedIn, quem trabalhava lá, achei um cara que ele era francês e ele tinha feito Sciences Po, que foi a faculdade que eu fiz. Só que ele tinha feito o contrário, ele tinha feito intercâmbio na PUC. E eu fazia PUC, mandei um LinkedIn pra ele. Oi, nossa, a gente tem tudo em comum, olha só quanta coincidência. E aí mandei. Se descobriu vendedora também, olha só. Aí, porra, o cara gostou de mim, que essa louca. Aí fui lá falar. E eu fui lá, e eu já tinha ido lá falar uma vez que meu pai tinha pedido como a filha do cliente e tal. Eles tinham me apresentado umas coisas há muitos anos. E aí eu fui de novo. E eu falei, cara, queria muito trabalhar aqui. Eles não tinham uma vaga de estágio, eles abriram uma vaga de estágio pra mim. Então, assim, eu tava no lugar certo na hora certa? Talvez. Eu acho que foi 80% do isso que eu ia engajamento falar. pessoal. Sabe o que eu acho? Acho que o esforço pessoal... Então, eu responderia a pergunta. Vou responder no lugar dela a pergunta agora. Eu responderia essa pergunta da seguinte forma. O meu esforço... Tô falando por você. O meu esforço fez eu estar no lugar certo na hora certa. Talvez. Porque, assim, estar no lugar certo na hora certa... A pessoa que tá parada e não tá procurando e não tá usando, não tá tentando... Eu falei 50-50 meio por isso, assim, por exemplo, se não existisse aquela vaga... Porra, eu conheci a menina da terceira derivada que tinha trabalhado no consulado. Daqui a pouco a gente desliga as câmeras aqui e você conta a verdade. Mas a vaga abriu. Aí, Exato. então eu acho que foi, assim, uma série de coincidências, mas também, eu também penso assim, por exemplo, se eu tivesse entrado na XP 2 anos antes... eu estaria voando mais, entendeu? Eu teria entrado na época que eles começaram o research. Mas, se eu tivesse entrando agora, eu teria bem menos espaço. Com certeza. Então é aquilo, né? Porra, pro lugar... É por isso que eu acho que é 50-50. Depende do ano que assim, você olha, né? Depende do ano que você olha, assim. Muitas vezes eu me pego pensando, porra, se eu tivesse chegado 2 anos antes. Mas daí eu falo, se eu tivesse chegado agora, cara, não ia ter o espaço que eu consegui cavar. Porque eu entrei num B2C que tinha 300 pessoas, hoje tem 3 mil, né? Então, é isso. Num time de research, que o time de economia tinha uma pessoa... E aí eu entrei, fui formando, fui fazendo. Assim, hoje, se eu aplicasse pra uma vaga de... eu quero ser economista de fiscal...
cara, não ia passar. Tipo, porque iam ter Sim. pessoas melhores, Sim. que iam ser melhores do que eu pra ser economistas de fiscal na XP. Mas existe muito esse negócio do lugar certo também. Mas ele é complementar. Ele né? é complementar, por isso que eu acho que foi um 50-50. Porque daí, no fim, eu acabei fazendo contas públicas, né? Então, pra chegar onde eu cheguei agora, eu virei economista. Aí, cobri o setor externo um tempo, mudou de economista. Aí, o economista entrou e falou, não, a gente precisa de alguém que cubra fiscal. É isso, a gente não tem ninguém, bora cobrir fiscal. Você entende fiscal? Falei, cara, eu entendo, eu gosto de fiscal. Tinha estudado no mestrado com um monte de gente que entende pra caramba de fiscal. Eu realmente adorava fiscal. E aí, comecei a fazer. E ele é... puta economista, super economista, o Caio. E aí, ele sentando comigo e a gente montando o que dava ali, né? Projeção de dívida, de arrecadação, né? Falando com gente pra ajudar, né? Assim, vou dizer que a minha projeção era nota 10? Não era nota 5. Mas dava. Passava. Devia ser nota 7. Você Mas famosa assim, nota 7. mas passava, né? E aí passava. Só que aí chegou depois de um tempo, depois de uns 8, 10 meses que eu tava fazendo aquilo, e que ele falou assim, ele me deu o seguinte feedback. Raquel, você é uma boa economista, mas ainda falta bastante pra você ser uma economista de mercado. Na época eu fiquei muito brava, eu queria amarrar, que porcaria. Achei que você fosse falar triste, não, ficou bravo. Fiquei brava, que puta. Falei, porra! Você tá Falta falando, muito o do quê? que você tá falando? Porra! Que Sincericídio de saco! novo. Só falta eu ter que fazer um doutorado agora. Mas assim, na hora eu só fiquei quieta, ouvi, Mas acenei. na cabeça passou isso tudo, né? Na cabeça passou isso tudo. Na cabeça tava estrangulando, Tal. cara. Aí, passou um dia, passou outro dia. Eu lembro que falei com meu irmão, calma, respira, pensa. Aí, Isso é uma coisa que a gente não perguntou. Você tem um irmão? eu tenho um irmão e uma irmã. Eu sou a mais nova. Você é a mais nova. É. E eles são, assim, bem lentos como você? Tipo, devagarinho, com São calma. acelerados pra caramba São também, iguaizinhos, viu? É cópias. cara. mesmo? São bem Cópias, acelerados. E aí foi isso. Aí passou dois dias, eu falei pra ele, tive uma outra sessão com ele, e falei, cara, eu acho que você tem razão. Porque esse meu chefe também é muito sincericídio. E ele falou, eu falei, eu acho que você tem razão, eu acho que falta muito mesmo, mas pra ser bem sincera, é porque eu não quero. Eu não quero ser uma economista de mercado. Eu gosto de fiscal, eu gosto de cobrir isso, mas quando eu descobri que vai fazer diferença a vírgula da vírgula da vírgula da vírgula da vírgula do programa que o governo... O governo espirrou! Quanto é que vai custar o rinossoro nas contas públicas, o impacto? Mano, eu falei, cara, eu não me importo. Eu falei, tanto faz se é 0,1, 0,2 ou 0,3 É o o macro déficit. mesmo, né? Eu quero falar que tem déficit. Exato. Não importa qual é o déficit. E aí eu você falei, consegue se comunicar com um público completamente diferente. diferente. Também, né? E aí eu me descobri uma pessoa muito diferente, assim, não diferente, mas assim, são raras as pessoas que são raros os economistas de mercado que gostam de varejo, né, de Sim. falar com o grande público. Sim. E eu gosto disso. E aí eu fui seguir, inclusive, um próprio conselho dele. Ele falou, Raquel, eu acho que você é uma excelente comunicadora, você é uma boa economista, mas eu não acho que você deve se limitar ao espaço do economista com muitas aspas, porque tem economistas Exato. brilhantes, mas porque, porra, você faz uma ligação do big picture muito boa. Você consegue transitar em muitas E acho que é a áreas. história do Tecla SAP também. Você consegue Exato. pra gente que não é do ramo. Então foi isso, eu acabei galgando pra agora uma profissional que fala de investimentos, alocação. E é legal, né? Você tá se divertindo com isso, não tá? É divertido. Isso é uma legal. pergunta que eu queria fazer, Fio. Assim, o quanto a parte, assim, comparando ao início de carreira, agora, qual a porcentagem de tempo do que você faz que você se diverte, você fala, isso eu adoro fazer e tal. Qual a porcentagem, puta, isso eu tenho que fazer? Porque início de carreira tem isso, tá experimentando. Nossa! Mudou muito isso, né? Muito. Essa proporção aí. Gente, no meu primeiro trabalho, assim, eu me divertia 100% quando eu não gostava de fazer. Não, no meu primeiro Pô, eu trabalho, fiz vamos dizer trabalho assim, 100%, viu? 80% eu achava chato, 20% eu me divertia, E hoje? colocando... Nossa, hoje eu acho que é o inverso, acho Olha que é 80-20. Olha que legal. Mas você vê, não aconteceu assim, né? Eu fico Mas teve que- cansada, é aquele negócio, eu tô cansada, Claro, mas eu adoro. Natural. Agora, uma coisa que natural. as pessoas buscam é, tipo, zerar essa parte que você não gosta. E aí É você difícil, para de então. aprender. Mas eu acho que você vai não dá. crescer. Existe isso. Não A minha existe. mãe, de que minha mãe disse também, você tem que chamar minha mãe, né? Vamos Porque ela fala assim, se você gosta 100% do seu trabalho, se ele é de 100% divertido, ele não é um trabalho, ele é um hobby. Tem alguma coisa Isso, errada. exatamente. Difícil, não tem coisa pra fazer. E é Agora, pessoal, infelizmente o tempo aqui é curto. Que passou o quê? 15 minutos? Eu quero fazer assim, a gente poderia continuar essa conversa aqui mais 3 horas, tranquilamente. Muito bom. Mas eu queria fazer um último pedido, uma última pergunta que a gente sempre faz em todos os finais aqui dos nossos episódios de Finecast, que é: existe algum livro, alguma série, algum filme que você recomende pra essa nova geração Aquele que vem à que tá mente, aspirando? assim, né? Ai, que difícil, gente. Nossa. Não precisa ser necessariamente, né, da
da sua Econometria área. aplicada. Lobo de Wall Street, pronto, ela vai indicar Lobo de Wall Street. Gente, adoro. Cara, Adoro essa. assim, eu sou uma pessoa... Eu gosto muito de história, né? Olha aí. Então eu gosto muito de... Eu gosto de história e eu gosto de romances com bons diálogos. Então... Good Eu gosto muito de Hemingway, tipo, é um dos meus escritores preferidos. A gente não pode estar na mesma mesa. Não, cara. é impossível. Então, um dos meus livros preferidos é A Movable Feast, que a tradução em português é uma porcaria, Feast. que chama Paris é uma Festa. Tipo, pior não. A Movable Feast. A Movable Feast, que sabe o livro que ele não tem história, só são excelentes diálogos, assim, a história é... Mas é só livro ou tem filme também? Cara, eu acho que não tem. Esse não tem livro, esse não tem filme, não. Não é por Mas preguiça, um não, parecido. tá? Não quer dizer que eu não vou ler. Não, mas um parecido que tem livro e filme é o do Fitzgerald, o que o Leonardo DiCaprio fez o filme, que ele é muito O rico. Gatsby lá. Great Gatsby. Exato. É um excelente livro e um excelente filme. Que, cara, o que tem mais próximo do A Movable Feast é o filme do Woody Allen, o Paris, que eles voltam no tempo. Que eles voltam pros anos 20, em Paris. Meia-noite em Paris. Meia-noite em Paris. Porque o livro, A Movable Feast, ele fala sobre a vida em Paris nos anos 20. Então era uma vida boêmia, em que todos eles se encontravam, assim, os artistas, né? Então Vida eles eram ganha, escritores. tal, tranquilo. Não, e eles eram todos uns pobres. Eles estavam sempre com... Eu estava com fome, então eu fui comer pão e tomar muitos vinhos. Então era isso, assim. Era uma vida... Eles eram todos uns pé rapado, moravam lá, os artistas em Paris. E é muito gostoso de ler, assim. E tirando esse, que, enfim, é mais um clássico, assim, eu gosto na minha vertente de gostar muito de história, eu gosto muito da trilogia do Ken Follett, que é das guerras, né? Que é da Primeira Guerra, Segunda Guerra e a Guerra Fria. Cara, só eu percebi o quão culta ela é, nos gostos, assim. De novo, uma honra estar nessa mesa. É que eu não sou muito aquela coisa, eu gosto daquele livro do mercado, Howard Marks, assim, Não, eu adoro Howard Marks, mas eu não gosto muito de ler livro de Modéstia à mercado, parte, sabe? todo mundo sabe, eu odeio ler, mas eu adoro ler livro de negócio. Então, exato, tem o que negócio gosta, que é- exato. Eu intercalo, sabia? Eu coloco um livro de Eu negócio gosto de intercalar, e uma ficção. Tem alguns que de negócio ficção. eu não tenho paciência, mas de economia eu até gosto, mas eu também tento intercalar. Boa. Eu gosto muito, eu tenho ouvido muito audiobook no Audible, aquele aplicativo. Então tá super legal, porque eu também não tenho tanto tempo assim pra ler. legal. Então eu tenho ouvido muitos livros, legal. então tem sido bem legal também. Tá aproveitando Fica melhor a o dica. tempo, né? Exato.